Durante mais de 2 décadas, Benito Mussolini governou a Itália com um regime fascista que deixou o país em ruínas. Enquanto seu povo sofria fome, repressão e guerra, ele mantinha privilégios junto à sua amante Clara Petacci. A distância entre o líder e a população cresceu até se tornar insustentável. Em 1945, quando a derrota era inevitável, Mussolini tentou fugir do país. Não conseguiu. Foi detido junto com Petacci pelos partisanos no norte da Itália. Não havia margem para negociações nem para tribunais. A decisão foi rápida, uma execução imediata que pusesse fim ao símbolo do fascismo. Por que os partidários escolheram uma execução sumária em vez de um julgamento público? O que significava para a Itália que Petacci compartilhasse esse final? Como a queda de Mussolini ficou gravada como um dos atos mais brutais do encerramento da guerra. O rugido negro, o nascimento do poder fascista. Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em julho de 1883 em Predápio, uma pequena localidade do norte da Itália, situada na região da Emília-Romanha. Provinha de um lar humilde da classe trabalhadora. Seu pai, Alessandro, era ferreiro e defendia ideias socialistas radicais inspiradas em figuras como Karl Marx e Giuseppe Garibaldi. Sua mãe, Rosa Maltoni, era professora de escola primária e praticava um catolicismo estrito. Dessa combinação surgiu uma influência decisiva que moldou o jovem Benito. A agitação política herdada do pai e a disciplina autoritária transmitida pela mãe. Durante a sua juventude, Mussolini mostrou um temperamento violento e conflituoso. Frequentou várias escolas católicas, mas foi expulso repetidamente por comportamentos agressivos. Em uma ocasião, atacou um colega com uma faca, o que levou à sua expulsão definitiva de um internato salesiano. Apesar dessa inclinação para a confrontação, demonstrou capacidade para a escrita e para a oratória, qualidades que cultivaria com esmero e que mais tarde se tornariam suas principais ferramentas políticas. Após completar estudos que o habilitavam como professor, exerceu brevemente em escolas rurais, embora logo tenha abandonado o ensino para se dedicar ao ativismo. Em 1902, emigrou para a Suíça, evitando assim o serviço militar obrigatório. Lá, juntou-se a círculos de exilados socialistas e anarquistas, participou de manifestações e greves e foi detido em várias ocasiões pela polícia suíça. Durante esse tempo, leu atentamente pensadores como Friedrich Nietzsche, Georges Sorel e Vilfredo Pareto, cujas teorias sobre a violência, a ação direta e as elites políticas marcaram profundamente seu pensamento. Regressou à Itália em 1904 para cumprir o serviço militar e, após isso, intensificou seu compromisso político através do jornalismo. A partir de 1909, colaborou com jornais socialistas em Trento, um território então sob domínio austro-húngaro. Seus escritos atacavam abertamente a monarquia dos Habsburgo, o que resultou em encarceramentos e expulsão da região. Em 1912 foi designado diretor do jornal Avanti, órgão oficial do Partido Socialista Italiano. A partir dessa posição, transformou o jornal em uma ferramenta poderosa de propaganda, defendendo greves, agitação operária e um discurso antimilitarista. Naquele momento, era visto como um dos dirigentes mais promissores do socialismo italiano. O estourar da Primeira Guerra Mundial alterou radicalmente sua trajetória. O Partido Socialista manteve uma posição neutralista, mas Mussolini rompeu com essa linha e defendeu a intervenção da Itália. Sustentava que o conflito poderia transformar-se em uma oportunidade revolucionária e nacionalista. Em novembro de 1914, foi expulso do partido. Fundou então o jornal Il Popolo d'Italia, financiado por setores industriais italianos e pelo governo francês, interessados em arrastar a Itália para a guerra junto à Entente. Desde suas páginas, defendeu o intervencionismo e o nacionalismo. Em 1915, a Itália declarou guerra à Áustria, Hungria e Alemanha. Mussolini alistou-se voluntariamente e combateu como sargento na frente alpina.
Em 1917 foi ferido em um acidente com um morteiro e ficou fora de serviço. A experiência nas trincheiras reforçou sua visão da violência como motor de transformação social e da disciplina militar como modelo ideal de organização política. Com o armistício de 1918, a Itália enfrentou uma crise profunda. O país havia sacrificado recursos e vidas, mas os tratados de paz não concederam as recompensas territoriais prometidas, o que gerou a percepção de uma vitória incompleta. A isso se somaram inflação, desemprego e crescente agitação social. Entre 1919 e 1920, viveu-se o chamado Biênio Vermelho, marcado por greves gerais, ocupações de fábricas e revoltas camponesas inspiradas na Revolução Russa. As elites econômicas temiam um colapso da ordem liberal. Foi nesse clima que Mussolini fundou em março de 1919 os Fasci Italiani di Combattimento. O movimento reuniu ex-combatentes, nacionalistas radicais e setores desencantados com o parlamentarismo. Seu programa era ambíguo, como propostas sociais aparentemente progressistas, misturadas com um discurso ultranacionalista. O traço distintivo do grupo foi o uso sistemático da violência política. Seus militantes, conhecidos como camisas negras por seu uniforme, empreenderam ataques contra sindicatos, cooperativas e sedes socialistas. Essas ações contaram com a tolerância e até mesmo o apoio de autoridades locais e empresários. Nas eleições de 1919, o movimento obteve resultados insignificantes. No entanto, o contexto de violência e a fraqueza do governo liberal permitiram que Mussolini crescesse politicamente. Em 1921, reorganizou os Fasci no Partido Nacional Fascista e, nesse mesmo ano, foi eleito deputado. A aliança com liberais e conservadores lhe deu legitimidade parlamentar enquanto as camisas negras continuavam a enfraquecer seus adversários nas ruas. O momento decisivo chegou em outubro de 1922. Após semanas de distúrbios e greves, os fascistas planejaram a marcha sobre Roma como demonstração de força. Embora as colunas mobilizadas fossem reduzidas e mal armadas, o contexto político favoreceu a manobra. O governo de Luigi Facta pediu ao rei Vítor Manuel III declarar o estado de sítio, mas o monarca recusou, temendo uma guerra civil e a deslealdade do exército. Em 29 de outubro, o rei encarregou Mussolini de formar um novo governo. O líder fascista chegou à capital de trem e foi designado primeiro-ministro com 39 anos de idade. Desde então, iniciou um processo gradual de concentração de poder. No início, manteve uma fachada parlamentar, mas após o assassinato do deputado Giacomo Matteotti em 1924, crime vinculado a militantes fascistas, decidiu avançar para a ditadura aberta. Em janeiro de 1925, proclamou oficialmente o regime fascista. A partir desse momento, consolidou sua figura como Il Duce, proibiu partidos de oposição, limitou a liberdade de imprensa, instaurou censura generalizada e reforçou o aparato repressivo através da Organização para a Vigilância e a Repressão do Antifascismo. Desmantelou as instituições democráticas e estabeleceu um sistema de partido único. A propaganda exaltava sua imagem constantemente, enquanto impulsionava grandes obras públicas e campanhas de mobilização social. O fascismo se apresentou como alternativa radical frente ao liberalismo e ao socialismo, baseado em nacionalismo extremo, disciplina e subordinação ao Estado. Em menos de uma década, Mussolini tinha passado de agitador socialista marginalizado a ditador absoluto da Itália. A sua ascensão foi produto da violência organizada, das alianças com setores poderosos e da manipulação do descontentamento social que se seguiu à Grande Guerra. Desejo proibido. Clara Petacci junto ao ditador. Clara Petacci nasceu em Roma em fevereiro de 1912, no seio de uma família acomodada com firmes convicções católicas.
Seu pai, Francesco Saverio Petacci, exercia como médico vinculado à cidade do Vaticano, o que concedia à sua família uma posição social distinta e acesso privilegiado aos círculos eclesiásticos. Sua mãe, Giuseppina Persichetti, também provinha de um ambiente burguês conservador. Clara cresceu rodeada de disciplina, educação esmerada e estabilidade material, condições que lhe permitiram integrar-se com naturalidade nos espaços culturais e sociais da classe média alta romana. Desde pequena mostrou uma inclinação acentuada para a religiosidade e a obediência, em um tempo em que a Itália vivia mudanças políticas e sociais aceleradas após a consolidação do regime fascista. Durante a adolescência, Clara desenvolveu uma admiração intensa por Benito Mussolini, cuja figura era onipresente na propaganda oficial. O Duce aparecia diariamente em jornais, noticiários e cartazes, projetado como símbolo de força nacional e líder indiscutível. Apesar de sua juventude, Clara começou a escrever-lhe cartas em tom fervoroso, onde expressava devoção absoluta. Quando em 1926 Mussolini sobreviveu a um atentado em Roma, Clara, com apenas 14 anos, escreveu uma missiva na qual manifestava seu desejo de ter estado presente para protegê-lo. Esse episódio revela que desde muito cedo concebia o líder fascista não apenas como referência política, mas como figura pessoal idealizada. O primeiro contato direto ocorreu em 1932. Clara viajava com sua mãe e sua irmã para a costa de Ostia quando reconheceu o próprio Mussolini ao volante de um automóvel esportivo vermelho. Ela o seguiu até a praia e conseguiu trocar algumas palavras com ele. Aquele encontro casual logo se transformou em um relacionamento mais próximo. Poucas semanas depois, Clara foi recebida no Palácio Veneza, sede do governo fascista em Roma, onde o ditador mantinha audiências e do qual proclamava discursos para multidões. O que começou como um gesto impulsivo acabou se tornando um vínculo que se aprofundou de maneira contínua. Em 1934, contraiu matrimônio com Riccardo Federici, um oficial da aeronáutica militar. A união foi breve e conflituosa, em grande medida porque a relação com Mussolini já existia de forma paralela e cada vez mais estreita. Em 1936, com a separação matrimonial consumada, Clara se tornou a amante reconhecida do ditador, em plena etapa de expansão imperialista italiana na África e de aproximação com a Alemanha. Desde então, permaneceu ao seu lado até a derrocada final do regime em 1945. O vínculo com Mussolini concedeu a Clara e à sua família privilégios tangíveis. Seu pai recebeu promoções e vantagens profissionais, assegurando contratos e pacientes influentes graças à proximidade com o regime. Seu irmão Marcelo participou de negócios favorecidos pelo Estado, protegido de investigações incômodas. Sua irmã Miriam encontrou acesso à indústria cinematográfica nacional, controlada pela maquinaria cultural fascista. Clara, por sua vez, obteve residências, automóveis de luxo e uma generosa atribuição que lhe permitia sustentar um estilo de vida ostentoso. A acumulação de benefícios em torno da família Petacci tornou-se com o tempo exemplo visível dos excessos do poder fascista e alimentou um ressentimento social que se estendeu nos anos de guerra. A relação, no entanto, não se limitou a vantagens materiais. Mussolini encontrava em Clara um refúgio íntimo constante. Ao contrário de outras relações ocasionais, nela encontrou estabilidade e companhia diária. A correspondência privada mostra que recorria a Clara para expressar cansaço, frustrações e queixas pessoais que não compartilhava nem com a esposa, Rachele Guidi, nem com seus colaboradores mais próximos. A comunicação entre ambos era contínua, com chamadas diárias, mesmo no meio de reuniões oficiais. Clara representava para ele um apoio emocional permanente e lhe oferecia uma lealdade sem fissuras em todas as etapas de sua vida política. Embora seu papel não tivesse caráter institucional, a presença de Clara influenciou no ambiente íntimo do ditador. Não há provas documentais de participação dela em decisões militares ou em debates estratégicos,
mas sua proximidade cotidiana evidenciava até que ponto o poder fascista se cercava de favoritismos e de privilégios familiares. No plano simbólico, Clara encarnava os excessos de um regime que utilizava os recursos do Estado para satisfazer interesses privados e proteger círculos próximos. A projeção pública do relacionamento foi gerida com discrição. Mussolini manteve seu casamento formal com Rachele Guidi, e a propaganda oficial promovia a imagem de uma família tradicional, modelo para a sociedade italiana. No entanto, entre a classe dirigente e os círculos sociais de Roma, era conhecido que Clara desempenhava o papel de companheira sentimental do ditador. Os benefícios visíveis concedidos à sua família acabaram se espalhando para a opinião popular, consolidando a percepção de que era símbolo evidente da corrupção fascista. Com o colapso do regime em setembro de 1943 e a criação da República Social Italiana no norte sob ocupação alemã, Clara permaneceu fielmente ao lado do Duce. À medida que se desmoronavam estruturas políticas e militares e que antigos aliados fugiam ou se distanciavam, ela o acompanhava em seus deslocamentos e em seus momentos de maior vulnerabilidade. O declínio físico do líder e a perda de poder não modificaram sua decisão de permanecer ao seu lado. Em abril de 1945, quando as tropas aliadas avançavam e os partidários italianos recuperavam território, Mussolini tentou fugir para a Suíça com um comboio de funcionários e soldados alemães. Clara insistiu em viajar com ele, rejeitando advertências de familiares e amigos que lhe pediam para se salvar separadamente. Sua determinação em compartilhar o destino do ditador foi absoluta e marcou os acontecimentos finais. O trajeto vital de Clara Petacci ilustra como uma relação pessoal podia transformar-se em elemento inseparável da vida política de um regime. O que começou como admiração adolescente se converteu em companhia íntima constante, com implicações diretas na ascensão social de toda a sua família e na imagem pública do fascismo. Sua presença ao lado de Mussolini, tanto nos anos de maior poder como na decadência, a converteu em protagonista involuntária de um dos episódios mais lembrados da história italiana contemporânea. A queda do Colosso, o regime desmorona-se. O regime fascista de Benito Mussolini começou a mostrar sinais claros de desgaste para o final da década de 1930, enfraquecimento que se intensificou com a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial. A política externa expansiva, concebida para projetar a Itália como potência mediterrânea, acabou expondo as fragilidades estruturais do sistema. As campanhas militares empreendidas sob a direção do Duce resultaram em derrotas repetidas que, acumuladas, aceleraram o colapso político interno do Estado fascista. No verão de 1940, Mussolini decidiu intervir no conflito mundial ao lado da Alemanha, convencido de que a guerra seria breve e de que a Itália poderia obter ganhos territoriais com um esforço limitado. A primeira ofensiva na Grécia, lançada a partir da Albânia em outubro daquele ano, revelou o contrário. As forças italianas foram repelidas pelo exército grego e recuaram para o território albanês. A incapacidade de sustentar a operação ficou evidente até que, meses depois, tropas alemãs intervieram diretamente e ocuparam a Grécia. O episódio mostrou a fraqueza logística e organizativa das forças armadas italianas. No norte da África, a situação não foi melhor. Em setembro de 1940, as tropas italianas invadiram o Egito a partir da Líbia, mas logo foram derrotadas pelo exército britânico, que capturou um número enorme de prisioneiros. A chegada do Afrika Korps alemão sob o comando de Erwin Rommel aliviou temporariamente a situação, embora ao preço de confirmar a dependência total da Itália em relação à Alemanha para sustentar a guerra. A derrota definitiva veio na Batalha de El Alamein em 1942, seguida da retirada geral para a Tunísia e a rendição das forças do eixo no norte da África. Na frente oriental, a Itália enviou um contingente que acabou enfrentando perdas devastadoras.
O corpo expedicionário na União Soviética, ampliado depois para um exército completo, foi aniquilado durante o inverno de 1942 a 43, nos combates associados à Batalha de Stalingrado e à retirada do Rio Dom. Mais de metade dos soldados italianos destacados morreram, desapareceram ou foram capturados. O impacto dessas perdas sobre a moral nacional foi profundo e minou ainda mais a legitimidade do regime. Enquanto isso, a frente interna se deteriorava sem pausa. A economia, frágil desde antes da guerra, colapsou sob o peso do esforço bélico prolongado. Os bombardeios aliados destruíram instalações industriais e portuárias, afetando gravemente a capacidade produtiva e causando vítimas civis nas principais cidades. A escassez de alimentos e combustíveis tornou-se crônica, e o descontentamento se espalhou tanto entre a população quanto dentro do Partido Fascista, das Forças Armadas e da própria monarquia. O desembarque aliado na Sicília em julho de 1943 marcou o golpe definitivo. A operação começou no dia 9 de julho, com um desdobramento maciço de tropas britânicas e americanas. A defesa italiana foi fraca, e em muitos lugares a população recebeu os invasores como libertadores. Palermo caiu no dia 22 de julho, confirmando a incapacidade do regime para defender o território nacional. Diante da iminência de um colapso total, as manobras políticas internas aceleraram-se. No dia 24 de julho, reuniu-se em Roma o Grande Conselho Fascista. Pela primeira vez em 2 décadas, a mais alta instância do partido questionou abertamente Mussolini. Dino Grande, veterano dirigente e diplomata, apresentou uma moção que devolvia ao rei Vítor Manuel III o controle supremo das Forças Armadas. A votação resultou favorável à proposta, o que implicava uma rejeição direta à autoridade pessoal do Duce. No dia 25 de julho, Mussolini foi ao Palácio Real para informar ao rei. Vítor Manuel o recebeu com frieza e comunicou-lhe sua destituição imediata. Em seu lugar, foi designado o Marechal Pietro Badoglio. Ao abandonar o palácio, Mussolini foi preso pelos carabineiros e levado sob custódia militar para um local secreto. O novo governo de Badoglio iniciou negociações com os aliados e assinou um armistício que foi anunciado publicamente em 8 de setembro de 1943. A Itália saiu formalmente da guerra contra eles, mas o país ficou imerso no caos. As tropas alemãs, preparadas de antemão, ocuparam rapidamente grande parte do território, desarmaram o exército italiano e estabeleceram um controle direto sobre as regiões estratégicas. Mussolini, ainda prisioneiro, foi transferido em várias ocasiões até terminar recluso no Hotel Campo Imperatore, no maciço do Gran Sasso. No dia 12 de setembro, comandos alemães, sob o comando de Otto Skorzeny, executaram a Operação Carvalho. Usando planadores, pousaram ao lado do hotel, surpreenderam a guarda italiana e libertaram Mussolini sem disparos. O ditador foi levado para a Alemanha, onde se reuniu com Hitler. O líder alemão o convenceu a regressar à Itália para liderar um novo Estado no norte, sob tutela alemã. No dia 23 de setembro de 1943, foi anunciada oficialmente a criação da República Social Italiana, com sede em Salò, às margens do Lago de Garda. Este regime funcionava na prática como um Estado fantoche, sem soberania real. As instituições fascistas foram reconstruídas no papel, mas todas as decisões importantes dependiam dos comandos alemães. A República de Salò caracterizou-se pela repressão e pela violência política. A milícia fascista foi reorganizada com armamento alemão e estabeleceram-se tribunais especiais para punir opositores e desertores. Um dos processos mais notórios foi o de Galeazzo Ciano, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e genro de Mussolini, executado por fuzilamento em janeiro de 1944 após ter votado contra o Duce no Grande Conselho. A base deste regime era exclusivamente a presença militar alemã e o aparato repressivo, sem apoio popular genuíno. Neste período final, Mussolini evidenciava um profundo deterioro físico e mental. Seu aspecto era o de um homem envelhecido,
com cabelo grisalho e gestos cansados. Sua capacidade de decisão estava reduzida, e nas reuniões com Hitler aparecia subordinado, sem iniciativa e carente da energia que o havia caracterizado nos anos de consolidação. Rodeado de desconfiança e consciente da derrota inevitável, tornou-se chefe nominal de um Estado em decadência, sustentado apenas pela força de ocupação alemã. Caminho sem retorno, a fuga para a fronteira. Em abril de 1945, a chamada República Social Italiana encontrava-se em estado de colapso definitivo. A frente setentrional tinha desmoronado sob a pressão constante da ofensiva aliada e do avanço sustentado das formações partidárias, que controlavam grande parte do território. As comunicações militares estavam interrompidas de maneira sistemática. As guarnições fascistas desmoronavam-se cada dia, e a população civil manifestava uma rejeição aberta ao regime em todas as cidades libertadas. Em Milão, centro industrial e símbolo do poder republicano, ocorreu uma insurreição geral no dia 25 de abril. O Comitê de Libertação Nacional proclamou a sublevação popular, assumiu o controle da cidade e decretou a rendição incondicional das forças fascistas, assim como a pena de morte contra os dirigentes principais do regime de Salò. Mussolini permanecia em Milão durante aqueles dias, instalado na prefeitura e tentando sustentar uma resistência que na prática havia desaparecido. Nesse mesmo 25 de abril, reuniu-se na sede arquiepiscopal com representantes do Comitê de Libertação Nacional, na presença do cardeal Alfredo Ildefonso Schuster, que tentava mediar para evitar um banho de sangue na cidade. Os delegados da resistência lhe apresentaram uma exigência clara: a rendição completa e a sua entrega imediata. Mussolini rejeitou de maneira categórica a proposta, convencido ainda de que podia negociar com os comandos alemães ou alcançar território suíço para se reorganizar desde o exílio. A reunião terminou sem acordo e em um clima de tensão evidente. Horas depois abandonou Milão, acompanhado por Clara Petacci e por um grupo reduzido de hierarcas que mantinham fidelidade ao regime. A decisão foi dirigir-se para a fronteira norte, seguindo a rota junto ao Lago de Como, com a esperança de alcançar solo suíço antes que os partisãs fechassem as passagens. Não, existiam garantias de asilo em Berna, mas Mussolini confiava em obter algum tipo de internamento político que lhe permitisse sobreviver. Acompanhavam-no ministros e altos funcionários, entre eles Alessandro Pavolini, secretário do Partido Fascista Republicano, junto a membros da hierarquia que buscavam escapar. A caravana foi organizada em um comboio de veículos militares em que se misturavam fascistas italianos e tropas alemãs em retirada. A imagem pessoal de Mussolini durante esta fuga contrastava de forma radical com a figura imponente que tinha projetado durante anos. Vestia um casaco de oficial da Luftwaffe e um capacete de aço alemão com a intenção de passar despercebido entre os soldados. O seu rosto estava inchado e pálido. O cabelo grisalho e os seus movimentos revelavam exaustão. Quem presenciou aqueles instantes descreveu-o como um homem abatido, sem energia nem esperança, consciente de que o seu destino estava praticamente selado. O disfarce militar tentava ocultá-lo, mas os seus traços característicos continuavam visíveis e a sua atitude transmitia resignação. O comboio partiu de Milão rumo a Como, seguindo a estrada que margeava a margem ocidental do lago. No dia 26 de abril, avançaram lentamente entre postos de controle improvisados e rumores constantes de combates próximos. A disciplina entre os soldados alemães se desmoronava. A maioria pensava unicamente em evitar cair prisioneiros e mostrava sinais claros de desmoralização. Aquela noite, a coluna pernoitou em Como, enquanto as notícias da frente confirmavam o avanço imparável da resistência. Na manhã do dia 27 de abril, o comboio alcançou a localidade de Dongo, situada às margens do Lago de Como, a certa distância da fronteira. Lá, se deparou com um controle estabelecido pela Brigada 52 Garibaldi.
Formação partidária comunista sob o comando de Pierluigi Bellini delle Stelle e Urbano Lázaro. Os partidários haviam assegurado estrategicamente os acessos para interceptar os chefes fascistas que tentavam fugir para a Suíça. Os combatentes obrigaram a coluna a parar. Os alemães, conscientes da sua impossibilidade de abrir caminho, entregaram as armas e negociaram com os partidários. A condição foi inequívoca. Os soldados alemães poderiam continuar para o norte, mas deveriam entregar os líderes fascistas que viajavam no comboio. Os partidários procederam a identificar os ocupantes civis um por um, utilizando listas e fotografias dos mais procurados. Entre eles, apareceram vários altos cargos da República Social Italiana, reconhecidos de imediato. Mussolini permanecia oculto dentro de um caminhão militar, com o capacete apertado e o casaco abotoado, evitando levantar o olhar. Foi Urbano Lázaro quem notou a sua presença. Observou a atitude de um suposto soldado alemão, baixo e de compleição larga, que evitava olhar nos olhos. O aspecto do homem era rígido, com a expressão apagada de alguém cansado. Lázaro pediu que ele tirasse o capacete e, nesse momento, a identidade tornou-se inegável. Tratava-se de Benito Mussolini. A descoberta causou uma reação imediata entre os combatentes, conscientes de que tinham diante deles o principal responsável pelo fascismo italiano. Mussolini não ofereceu resistência ao ser identificado. Seu silêncio e sua passividade contrastavam com as imagens dos anos de poder, quando se mostrava enérgico e gesticulante diante de multidões. Foi conduzido sob custódia armada a uma residência em Dongo e depois transferido para outra casa na localidade vizinha de Bonzanigo para maior segurança. A notícia da sua captura foi comunicada rapidamente às estruturas superiores do Comitê de Libertação Nacional através de rádio clandestina. A mensagem foi propagada pelas unidades da resistência em toda a região setentrional e gerou debate imediato sobre o seu destino. Alguns exigiam a execução imediata como ato de justiça sumária, enquanto outros defendiam a possibilidade de entregá-lo aos aliados para um julgamento formal. Clara Petacci, detida junto com o resto dos civis do comboio, pediu para permanecer junto de Mussolini. Os comandantes partidários discutiram seu pedido e finalmente o aceitaram, decisão que a ligou definitivamente ao destino do ditador. Nessas horas finais, sua lealdade absoluta foi confirmada, e sua figura uniu-se inseparavelmente aos acontecimentos que se desenvolveriam nos dias seguintes. A Casa do Silêncio, última noite do Duce. Após sua captura em Dongo no dia 27 de abril de 1945, Benito Mussolini foi transferido sob forte custódia para a aldeia de Bonzanigo, um pequeno aglomerado do município de Mesegra, junto às águas tranquilas do Lago de Como. A escolha deste lugar não foi casual. Os partidários da Brigada Garibaldi 52 precisavam de um local que combinasse discrição com facilidade de controle. Bonzanigo oferecia essas condições. Um núcleo rural afastado da estrada principal, com construções de pedra que podiam ser asseguradas sem deslocar um grande número de homens. A residência designada era uma modesta casa camponesa de paredes grossas e cômodos simples, típica da região da Lombardia. Convertida de improviso em prisão, transformou-se no cenário das últimas horas do antigo ditador. Mussolini chegou escoltado por combatentes armados, acompanhado por Clara Petacci, que tinha insistido de forma categórica em permanecer ao lado dele desde a captura. A jovem recusou-se a separar-se, mesmo que alguns comandantes partisanos preferissem mantê-la sob custódia em um lugar diferente. Após discussões internas, decidiu-se mantê-los juntos, decisão adotada tanto por razões práticas de vigilância como porque sua presença não representava um risco militar direto. O casal foi instalado em um quarto no térreo, guardado de forma permanente por guardas que se revezavam em turnos curtos para garantir a alerta constante. Os testemunhos daqueles que montaram guarda naquela noite coincidem em um mesmo retrato. Mussolini aparecia física e animicamente vencido.
Caminhava encurvado, falava apenas e passava longos momentos sentado em silêncio, com o olhar fixo no chão. Sua conduta transmitia abatimento absoluto. Não tentou escapar, não pronunciou discursos, nem mostrou vontade de resistência. Sua passividade resultava difícil de conciliar com a imagem de chefe combativo que durante mais de 20 anos havia dominado a política italiana. Clara, em troca, mostrava-se ativa, chorava com frequência e dirigia súplicas constantes aos partidários. Pedia clemência, defendia a legitimidade do Duce e assegurava que a história o reivindicaria. Para os guardiões, suas súplicas careciam de efeito, embora tolerassem sua insistência como parte inevitável da custódia. Enquanto isso, em Milão e em outras cidades do norte, a direção do Comitê de Libertação Nacional da Alta Itália debatia intensamente o destino do prisioneiro. Pelo rádio clandestino circulavam posições opostas. Uma corrente propunha um julgamento público, com um processo documentado que mostrasse ao mundo a capacidade da nova Itália para submeter mesmo um ditador a processos legais. Outra corrente, mais radical e majoritária entre os quadros comunistas e entre dirigentes que haviam sofrido a repressão fascista, defendia a execução imediata. Seus argumentos eram claros. Manter Mussolini vivo significava arriscar-se a uma tentativa de resgate alemão ou à pressão dos aliados para entregá-lo a tribunais internacionais. O risco de resgate era levado muito a sério. O precedente do Gran Sasso em setembro de 1943 ainda estava fresco na memória de todos. Naquela ocasião, comandos alemães haviam libertado o ditador com surpreendente eficácia. Agora, com colunas armadas do Reich ainda presentes na região, o perigo de uma operação semelhante era real. Os relatórios que chegavam aos comandos da resistência falavam de unidades alemãs em retirada, entre elas destacamentos das SS que mantinham disciplina férrea. Ninguém duvidava que estes contingentes podiam tentar uma ação desesperada. Os comandantes da resistência compreenderam que não podiam repetir o erro de subestimar o inimigo. Durante toda a noite, de 27 para 28 de abril, sucederam-se reuniões e comunicações entre os comandos. O clima era de urgência e tensão. Com cada novo relatório de movimentos alemães, a posição favorável à execução imediata ganhava peso. Entre os dirigentes que apoiaram esta opção esteve Sandro Pertini, socialista histórico e figura de destaque do Comitê de Libertação Nacional. Naquela mesma noite, a partir da Rádio Milano Libertà, ele lançou uma mensagem na qual afirmou sem ambiguidades que Mussolini devia ser fuzilado. O tom da transmissão não deixava dúvidas sobre a orientação definitiva da decisão. Na casa de Bonzanigo, Mussolini e Clara ignoravam o alcance destas deliberações. O prisioneiro mantinha-se retraído, comia pouco e acendia cigarros que apagava sem terminá-los, em um gesto repetitivo que os guardiões interpretaram como sinal de ansiedade. Clara interrompia com frequência as conversas dos partidários, implorando um tratamento diferente para o ditador. Suas palavras não tinham efeito, mas evidenciavam a determinação de acompanhá-lo até o final. A incerteza alcançava até os combatentes de base. Nem todos conheciam a decisão do Comando Superior, e entre os turnos circulavam rumores contraditórios. Alguns acreditavam que Mussolini seria transferido para Milão para enfrentar um tribunal popular. Outros asseguravam que a ordem de execução já havia sido assinada. Essa falta de informação gerava um clima de expectativa tensa dentro da residência. As portas permaneciam fechadas com chave, os corredores vigiados por jovens combatentes armados, e o silêncio era interrompido apenas por conversas em voz baixa. Nessas condições, Mussolini, que em outras épocas havia falado para multidões desde a varanda da Praça Veneza, aguardava sem conhecer seu destino. Reduzido a prisioneiro sob a custódia de camponeses e operários armados, encontrava-se completamente despojado do poder que havia exercido com mão de ferro. A mulher que o acompanhava reforçava a paradoxo. Enquanto o regime desabava,
ela mantinha sua lealdade absoluta, vinculando-se de maneira definitiva ao desfecho que se aproximava. Ao amanhecer de 28 de abril, a decisão já havia sido tomada e comunicada desde Milão. O Comitê de Libertação Nacional transmitiu as ordens precisas às unidades da região. Em Bonzanigo, os guardiões receberam a instrução de preparar a transferência imediata dos prisioneiros para o local onde seria realizada a execução. Sentença de chumbo: tiros em Mesegra. Na manhã de 28 de abril de 1945, Benito Mussolini ainda estava sob custódia na casa rural de Bonzanigo, vigiado pela Brigada 52 Garibaldi. Ao meio-dia chegou Walter Audício, conhecido entre os partisãs pelo seu nome de guerra Colonelo Valério. Era um dirigente comunista experiente, com anos de combate em formações da resistência do norte da Itália e com reputação de disciplina rígida. Trazia uma ordem clara, emitida diretamente pelo Comitê de Libertação Nacional da Alta Itália, após as deliberações noturnas: executar imediatamente Mussolini e Clara Petacci, sem permitir atrasos nem procedimentos judiciais que pudessem atrapalhar a operação. Audísio relatou mais tarde que levava consigo a instrução precisa de eliminar o ditador mediante um fuzilamento rápido. Em suas memórias e declarações posteriores, ofereceu várias versões do episódio, com nuances diferentes segundo o contexto político em que as contava. Essa falta de uniformidade em seu testemunho alimentou debates historiográficos sobre a sequência exata, embora o fato essencial permaneça fora de discussão. A execução teve lugar naquele dia e foi dirigida pessoalmente por ele. Por volta do meio-dia, Mussolini e Petacci foram transferidos em um automóvel requisitado, um Alfa Romeo vermelho, escoltado por combatentes armados com submetralhadoras e pistolas. O trajeto entre Bonzanigo e Giulino de Mesegra foi breve, apenas alguns quilômetros ao longo da estrada provincial que corre ao lado do lago. O destino final era a Vila Belmonte, uma residência privada localizada nos arredores, reconhecível por seu portão de ferro forjado e seu muro de pedra. Os partidários tinham escolhido este ponto por razões táticas. Tratava-se de um trecho isolado, protegido por vegetação densa, onde os tiros podiam passar despercebidos e onde era possível executar a ordem rapidamente, reduzindo o risco de intervenção de tropas alemãs em retirada. As versões sobre o ocorrido em Giulino diferem em detalhes importantes. Segundo o próprio Audício, ao chegar em frente à vila, ordenou a Mussolini e Clara que descessem do veículo, colocou-os em frente ao muro e anunciou a sentença em nome do povo italiano. Afirmou ter usado uma submetralhadora francesa MAS 38 de calibre 9 mm, arma capturada a unidades inimigas, com a qual abriu fogo a curta distância. Em outras reconstruções, Audísio apontou que antes de disparar, leu uma condenação formal que enumerava os crimes de Mussolini durante o regime fascista e sua responsabilidade na guerra. De acordo com esta versão, o ditador teria respondido com uma frase breve: "Apontem para o coração". Após essas palavras, Audísio teria disparado a rajada definitiva. Uma variante alternativa sustenta que não houve leitura de sentença nem troca verbal. Segundo esse relato, Clara teria se lançado sobre Mussolini em uma tentativa instintiva de protegê-lo no momento em que Audísio levantava a arma, abraçando-se a ele nos segundos prévios à descarga. Os projéteis impactaram em ambos de maneira simultânea, provocando a morte imediata de Petacci junto ao ditador. O partigiano Aldo Lampredi, que acompanhava Audísio na operação, deixou um testemunho menos elaborado. Segundo seu relato, a ordem foi executada sem discursos nem formalismos. O automóvel parou, fez-se descer os prisioneiros e procedeu-se a disparar. Esta versão coincide com Audísio no essencial, embora omita elementos dramáticos como a suposta frase de Mussolini ou o gesto de Clara. A autópsia feita no Instituto de Medicina Legal de Milão, em 30 de abril de 1945,
confirmou que Mussolini recebeu pelo menos 9 impactos de bala, 4 deles na área torácica, compatíveis com disparos a curta distância de uma arma automática. Clara apresentava vários projéteis no abdômen e no peito, suficientes para causar a morte imediata por hemorragia. Os relatórios médicos mostram que ambos foram atingidos ao mesmo tempo e que faleceram no ato, sem possibilidade de assistência. Há dúvidas sobre se foram empregadas armas adicionais, além da MAS-38. Alguns testemunhos posteriores afirmaram que, após a primeira rajada, pistolas foram disparadas para assegurar o resultado. A existência de mais impactos do que corresponderiam a uma rajada breve alimenta esta hipótese, embora as provas balísticas não permitam estabelecê-la de maneira conclusiva. A rapidez da operação, seguida imediatamente pela transferência dos corpos para Milão, favoreceu o aparecimento de teorias alternativas nos anos posteriores. Alguns autores propuseram que Mussolini poderia ter sido executado em outro lugar diferente e que sua morte foi posteriormente encenada em Giulino. Outros sugeriram que o responsável não foi Audísio, mas algum outro partigiano. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada com provas documentais sólidas, e a maioria da historiografia concorda que a execução ocorreu em frente ao portão da Vila Belmonte durante a tarde do dia 28 de abril. Uma vez realizado o descarregamento, os partidários verificaram a morte dos prisioneiros, colocaram os corpos ensanguentados no automóvel e iniciaram o retorno. A transferência tinha como destino Milão, onde as autoridades da resistência tinham decidido expor publicamente os cadáveres. Com isso, procuravam mostrar à população que o regime fascista tinha chegado ao seu fim de forma irreversível e que o principal responsável já não podia exercer poder nem se tornar um símbolo de resistência. A execução em Giulino de Mezzegra representou a culminação de uma cadeia de decisões iniciadas na noite anterior em Bonzanigo e nas reuniões do Comitê de Libertação Nacional em Milão. Foi uma medida concebida como ato de urgência militar no contexto da guerra ainda em curso. Não se tratava de um processo judicial nem de um julgamento formal, mas de uma execução sumária destinada a eliminar imediatamente qualquer risco de resgate ou de utilização política da figura de Mussolini. Clara Petacci, ao permanecer junto a ele até o último instante, ficou vinculada inseparavelmente a este desfecho, tornando-se vítima direta da mesma decisão que buscava encerrar de maneira categórica a experiência fascista na Itália. Praça dos Mortos, espectro do fascismo enforcado. Após a execução em Giulino de Mezzegra, os partisãos agiram com rapidez militar. Os corpos de Benito Mussolini e Clara Petacci foram colocados novamente no automóvel que os havia conduzido ao local de fuzilamento, juntamente com os cadáveres de hierarcas fascistas executados em outras operações simultâneas. O comboio partiu para Milão na madrugada do dia 29 de abril de 1945, atravessando povoações onde a notícia da morte do ditador já circulava por rumores transmitidos de boca em boca. A certeza de que o Duce tinha caído expandia-se entre civis, combatentes e vizinhos antes mesmo de que os restos chegassem à capital lombarda. Nas primeiras horas da manhã, os partidários decidiram levar os corpos para a Piazzale Loreto, um lugar carregado de simbolismo. Ali, em agosto de 1944, 15 combatentes da resistência tinham sido fuzilados publicamente por ordem alemã e seus corpos expostos como advertência. Escolher o mesmo espaço para exibir agora Mussolini e seus colaboradores representava uma inversão histórica deliberada. O local da humilhação da resistência se transformava em cenário de vingança simbólica contra os responsáveis pelo fascismo. Ao amanhecer, os cadáveres foram depositados sobre o solo empoeirado da praça. Em poucos minutos, vizinhos e transeuntes começaram a se reunir. A multidão cresceu rapidamente até reunir centenas de pessoas que descarregavam insultos, golpes e escarros sobre os corpos inertes. A figura de Mussolini foi o principal alvo da ira acumulada, mas Clara Petacci
apesar de não ter desempenhado cargo político, sofreu tratamento idêntico por sua proximidade ao ditador e pela percepção de que simbolizava a corrupção do regime. Fotografias captadas por correspondentes aliados e por civis mostram cenas de violência coletiva. Pedras lançadas contra os corpos, tiros realizados a queima-roupas sobre cadáveres já mutilados e chutes descarregados sem pausa. O rosto de Mussolini ficou progressivamente desfigurado. Estas imagens circularam de imediato na imprensa internacional e tornaram-se documentos icônicos do colapso do fascismo. Para impedir que a multidão destruísse completamente os restos, os partisãs decidiram pendurá-los na estrutura metálica de um posto de gasolina situado na esquina da praça. Com ganchos e cordas amarraram os pés de Mussolini, Petacci e outros hierarcas, suspendendo-os em posição invertida. Este gesto protegia os corpos da manipulação direta e, ao mesmo tempo, os expunha de maneira visível a todos os presentes. O simbolismo era evidente. Quem havia dominado a Itália desde varandas elevadas aparecia agora pendurado de cabeça para baixo como rejeito humano perante o povo. A lembrança dos 15 fuzilados do ano anterior transformou a Piazzale Loreto em um espaço de memória invertida. Familiares das vítimas compareceram para presenciar a degradação pública daqueles que haviam sustentado o regime. Para a população local, a cena representava justiça retributiva. Para observadores estrangeiros, o espetáculo parecia excessivo. A reação de Winston Churchill, registrada mais tarde em suas memórias, refletiu essa ambivalência. Considerou compreensível a execução no contexto bélico, mas julgou o ultraje posterior como politicamente contraproducente. A notícia chegou também a Berlim. Adolf Hitler foi informado em 29 de abril, um dia antes de seu suicídio. Ao conhecer o destino de Mussolini e Petacci, reafirmou sua decisão de ordenar a incineração imediata de seus próprios restos após a morte, com o propósito de evitar que seu corpo fosse exposto ao escárnio público, como havia ocorrido em Milão. Após várias horas de exibição, forças norte-americanas, já presentes como autoridade militar na cidade, ordenaram retirar os cadáveres. Foram transferidos para o Instituto de Medicina Legal, onde foram realizadas autópsias. No caso de Mussolini, o relatório confirmou múltiplos impactos no tórax, consistentes com a execução em Giulino. Posteriormente, o corpo foi enterrado de forma anônima no cemitério maior de Milão, sob um número de registro destinado a impedir peregrinações políticas. No entanto, em 1946, um grupo de militantes neofascistas conseguiu exumar clandestinamente o cadáver e escondê-lo durante vários meses em diferentes localidades. O episódio, conhecido como o roubo do cadáver, obrigou o governo a recuperá-lo através de operações de inteligência. Uma vez recuperado, o corpo foi depositado secretamente no convento capuchinho de Cerro Maggiore, onde permaneceu em absoluto segredo durante mais de uma década. Em 1957, após anos de pressões familiares e debates políticos, o governo autorizou a entrega dos restos aos Mussolini. O ditador foi finalmente sepultado na cripta familiar de Predápio, sua cidade natal em Emília-Romagna. Desde então, o túmulo se transformou em lugar de peregrinação para simpatizantes neofascistas e curiosos, especialmente em datas marcantes como a Marcha sobre Roma ou o aniversário de sua morte. Predápio adquiriu um papel ambíguo na memória italiana. Para alguns era um espaço de culto anacrônico, para outros um lembrete incômodo da persistência do mito fascista. Ao longo das décadas, as autoridades debateram a possibilidade de restringir o acesso ou de converter a localidade em um centro de estudos críticos. Nenhuma destas propostas deteve o fluxo de visitantes, e Predápio ficou marcado como local simbólico da herança do ditador e da memória conflituosa do fascismo na Itália republicana.